Técnico de segurança, eu quero ser técnico de segurança, eu já sou técnico de segurança, agora eu quero trabalhar embarcado. Como que eu faço, Verdão? Como que eu faço, Stephanie? Stephanie também vai estar aqui, minha amiga Stephanie Sargo, da página SMA. Minha amiga Stephanie está na área. Fala um pouco de você, Stephanie, dê bom dia para a galera também. Então, bom dia. Eu sou Stephanie Sargo, eu sou engenheira química, engenheira de processos de óleo e gás, estou me formando em engenharia de segurança do trabalho. Trabalho há mais de 15 anos na indústria de óleo e gás, sempre em operadoras, tanto multinacionais quanto nacionais. Já trabalhei embarcada, hoje trabalho em escritório, trabalho na ExxonMobil na parte de assuntos regulatórios de segurança e meio ambiente. É um currículo, hein? Parabéns. Obrigada. A gente sua. Tem a gente abdica de muita coisa para ter um currículo apresentável, né? Tem que É ter muito isso aí, esforço, não, isso não aí vem que a do galera, nada, né? Não vem do é isso que a nada. galera tem que ver, tem que ter o diferencial. A gente vai falar sobre isso hoje. Não basta ser técnico de segurança, tem que gerar valor, né? Exatamente. Tem que, Exatamente. eu falo que tem que roer o osso, né? Não é fácil não. E a bordo é uma das coisas que a gente tem que se provar todo dia é que a gente aguenta, né? Eu falo Exato. para a galera que Tem às que ter vezes você não perfil, tem né? às vezes você não tem experiência, às vezes você não tem tanto currículo, mas o que você puder colocar na entrevista no currículo, no LinkedIn ali, dizendo que você aguenta o rojão, vai contar ponto. Porque no final Concordo. das contas, o recrutador quer saber isso. Você Quer resolve saber, problemas. saber se você aguenta as intempéries. Não do mar, porque do mar é fácil. Não, do Vai mar para o é mole. trabalho, né? É do trabalho, é muita pressão Deixa eu mesmo. botar. A ideia é a seguinte, a galera sempre me pergunta, eu sou técnico de segurança, né? Mas eu quero trabalhar embarcado, o que eu preciso? A ideia geral é essa, né, Stephanie? Então, eu estava estudando, porque pode não parecer, mas eu estudo muito para fazer os videozinhos lá Eu no também. YouTube, né? Pra gente, acho que o medo de falar besteira Exato. faz a gente evoluir e aprender, porque a gente estuda e tal. Vou te falar que Bom isso aqui dia, tem sido Carlos uma Henrique. mega oportunidade de aprendizado exatamente por isso. Você vai falar um tema, Exatamente. para você não falar besteira, você vai lá e dá aquela conferida se o que você vai falar tá certo, se você sabe o que tá falando. Então, agrega muito pra gente também, né? Ouviu o galo? Tá na Tá muito hora. alto. Esse galo maldito. Eu acho que eu vou cancelar o churrasco de hoje, vou comer um galo na panela. Mas, enfim. É isso, eu fiz uma postagem no Instagram sobre isso, falando o quanto tá exposto na internet me ajuda a ser melhor, porque se eu estou exposto eu não posso, né, botar qualquer besteira, falar qualquer besteira, escrever qualquer É, besteira. porque muita gente E segue, né? fisicamente Muita também, né? gente. Ah, é verdade, fisicamente A gente também. está sempre se arrumando, cuidando, malhando, né? Porque Isso aí. a gente está exposto. Enfim, eu falo, até meu padrinho americano, Telmo, que vai ver isso com certeza, e que ontem eu estava assistindo a sua live com ele, e a galera que não segue, já vou falar aqui, vai aqui em cima, já clica e Segue já lá. segue lá a Stephanie também. Altas dicas e, ó, de qualidade, né? Os seus vídeos são de qualidade. Depois eu até quero pegar umas dicasinhas com você lá. Eu tô Obrigada. falando assim do Do design e frame, tal. né? A sua página tá bem bonita. Então, galera, segue a Obrigada. Stephanie lá. E aí eu falava disso também, falando do Telmo, né? Dele cortar o cabelo, se arrumar, se ajeitar. Que ele é muito vaidoso, não. Mas aí, como tem que aparecer aqui na telinha, ele acaba tendo que se arrumar, né? Não, mas ele E tem, aí, entre aspas, um personagem maneiro que as pessoas gostam, meio bronco, assim, né? Parece, pelo tem, menos tem, tem, visualmente, mas ele tem. tem um coração enorme. Que ele é uma mamãe, de bronca só a É, casca. isso, só a casca. Então, aí fui estudando para gravar vídeo para o YouTube. E aí também já mandei a galera seguir Stephanie, já manda a galera vai lá se inscrever no canal do YouTube. Agora não, deixa acabar a live. Isso, Vai lá no YouTube, o Mundo Offshore, se mundo inscreve. offshore. Eu tenho A canal também ideia no nossa é YouTube, fazer. mas é basicamente a mesma coisa que rola aqui no Instagram, rola lá. Você pode divulgar a hora que você quiser aí, qualquer parada. E aí, lá no YouTube, eu fazendo vídeos, a ideia é fazer vídeos sobre as profissões também, Uhum. trazer mais detalhadamente. Por isso que eu falo pra galera se inscrever no YouTube, tá, gente? Porque lá, com mais calma e mais detalhadamente cada área, a gente fala.
né? Às vezes numa live a gente passa por tudo, a gente fala um pouco de recrutamento, fala um pouco de currículo, fala um pouco de tech segurança, aí já fala de marinheiro, tudo na mesma Lá live. consegue dar né? mais foco, né? A gente Lá eu pego 20, 15 minutos, 10 minutos e falo só sobre uma função. Então, de repente, é uma informação mais enxuta, alguém mais objetiva para a galera que está procurando, né? E aí estava estudando sobre isso. Conversei com amigos de tech seguranças que desde que na indústria do petróleo, para quem não sabe, entrou, botou o pé na plataforma, você vai conhecer um tech segurança e vai conviver com ele até você se aposentar. Certo? Verdade. E aí eu conheci muitos e aí enchi eles de perguntas. É o famoso networking, né? Enchi a galera de perguntas para poder gravar esse vídeo. Ser interessado, né? E ser interessado com a história dos outros. Isso conecta isso é bom para muitas qualquer pessoas. função. Sim, sim. Verdade. É bom para qualquer função, né? Outro dia mesmo eu conversava com o meu gestor sobre essa questão de carreira e tal. E aí estava falando de assuntos que não tem nada a ver com a minha função, mas exatamente por causa disso, porque eu faço os vídeos e pesquiso e acabo conversando com pessoas, funções que eu jamais precisaria saber. E acaba te dando e acaba te dando um diferencial, porque você passa a ter uma visão de um todo, né? Você consegue entender o todo da operação. Você entende qual a função de cada pessoa, por exemplo. É muito legal você tentar estabelecer essas conexões, tentar entender o que as outras pessoas também fazem para contribuir para um objetivo, né? E a gente aqui, quando faz isso de pesquisar sobre função que não é nossa, ou pesquisar sobre uma parte da indústria que a gente, de repente, não lida no dia a dia, não entende tão em detalhe, e a gente vai e busca o detalhe, isso amplia a nossa visão, né? Com certeza. Isso é bom até para o processo como um todo, né? Às vezes, com a liderança, quando eu tenho oportunidade de falar, eu falo isso. Gente, se vocês... isso que vocês estão falando aqui, estão me dando a conhecer da sua função, da sua responsabilidade, do que você é cobrado, se a peãozada sabe disso, a galera vai trabalhar, vai querer chegar no mesmo objetivo que você. Só que vocês não deixam o pessoal... Entendeu? Essa coisa tipo, o gerente recebe uma demanda... e ele tem que cumprir, mas ele só passa a ordem, não passa a demanda. Então a peãozada... Ele não passa o porquê, né? Ele tá falando do por que você tem que executar aquilo, por que aquilo ali é importante. E aí você não conecta, você não entende, você só faz, mas mesmo assim você de repente faz desalinhado por não saber qual é o objetivo daquele seu trabalho. A importância. Às vezes é um negocinho bobo. Dar uma limpadinha naquele chão ali. Pô, limpar o chão, eu posso levar meia hora para limpar aquele chão, posso limpar para lá ou para cá, mas se você entende o todo, e porque de repente tem que limpar porque isso, porque aquilo, ou porque vai ter alguma operação, porque ali pode estar causando um risco, entender o porquê que você faz as coisas. Exatamente. E aí, voltando agora para a parte da segurança, que a galera às vezes não entende, né? Qualquer desviozinho desse pode ter um reflexo uma consequência gigante, enorme. Uma consequência desnecessária, né? E de algo que, teoricamente, não deveria estar atrapalhando o processo. Ali estou dizendo de uma plataforma de produção, de perfuração, ou navio, etc. Às vezes, aquele cara se acidentar, bater uma canela no negócio, uma parada tão assim, pequena, teve um reflexo gigante numa produção de petróleo de uma plataforma. Exato, às vezes dependendo da gravidade você pode ter parada de operação para poder investigar aquilo ali, mesmo tendo sido pequeno, então você, não produção na produção, porque é difícil para a produção, são poucas as coisas que eu conheço que para a produção, mas eu digo tipo quando você está perfurando, vira e mexe, você para algum momento, né, da perfuração se acontece algo relevante, e muitas das vezes você teve vários sinais de que aquilo ali poderia conhecer, que você poderia, né, atuar preventivamente para que você não chegasse a materializar aquele dano e ter essas paradas ou ter, de repente, um trabalhador afastado ou ter uma consequência desse tipo, né? Exatamente. E a clareza na informação joga a favor do chefe, do gerente, do gestor, entendeu? Se a clareza na informação, olha só, não é nada demais você bater sua canela ali. Eu sei que foi só botar um band-aid. Só que vou deixar claro para você tudo que vai gerar, todo o problema.
essa clareza, o cara amanhã vai passar com mais cuidado pelo aquele local, porque ele está sabendo do todo. Das né? consequências, exatamente. Não só aquela local, aquela que ele vê, mas a consequência ampliada, né? Daquilo. A gente tá lá na frente, né? Vamos voltar aqui para o começo. Vamos. Técnico de segurança. Né? Eu via você falando até com um americano, uma parada muito, muito importante, né? Que, assim, a bordo, no offshore, a gente tem centenas de funções e mais de, sei lá, posso dizer, sem medo de errar, uns 60% delas, você não tem uma cadeira de formação acadêmica com aquele nome. Certo? Certo. Ou se você tem, né, só aquele diploma não te dá nenhum meio de entrar no offshore. Técnico de segurança é um deles. Né? Tenho vários amigos de técnico de segurança onshore, de indústrias também em terra, e fiz técnico de segurança. Tenho um grande amigo, Adeilson, que está aqui nos assistindo, que mandou um monte de pergunta também. Fiz técnico de segurança, agora é só embarcar, fazer CBSP HILT. E aí fala para mim um pouco, Stephanie, daquilo que você falava com o americano, a diferença de habilitação para o que é capacitação, né? A pessoa embarcar. Realmente é. Então, o CBSP e o HILT, principalmente o CBSP, ele é só uma habilitação. É algo que você precisa... É tipo uma carta de habilitação mesmo de carro que vai te permitir trabalhar offshore. Mas não quer dizer que com isso você conquiste a sua vaga, porque você precisa ter diversas outras coisas, um complemento, para poder executar essa função offshore. E o HILT, então, é mais um requerimento das empresas que contratam para sua própria segurança, né? Se a aeronave cair, você vai conseguir ter maior chance de sobrevivência num evento desse, sabendo escapar dessa aeronave submersa. Então, não é um requerimento legal, mas que o mercado pratica. Então, esses 2 treinamentos, eles só te habilitam a trabalhar embarcado. Quer dizer que só tendo esses você vai conseguir a sua vaga? Não. Porque você precisa cumprir outros. Por isso que eu falo que CBSP e HILT é a última coisa que você vai fazer. É o último treinamento que você vai fazer. Você tem que ter várias outras coisas, até porque tem validade. Então, você tem que ter várias outras capacitações, algumas experiências específicas. É muito, muito... Eu vou te dizer que eu não conheço ninguém, mas já ouvi histórias. Não sei se isso está num passado longínquo, porque houve uma época em que se não tinha técnicos de segurança já com experiência ou que fossem... já tivessem muito tempo de indústria do petróleo. Então, houve uma época em que eu sei que se contratava técnicos de segurança sem experiência para embarcar offshore. Hoje em dia, a concorrência está enorme, tem vários técnicos com experiência, então, obviamente, o mercado vai preferir esses. Né? Pensa você como empresa, você vai preferir quem está com mais capacitação, quem está mais preparado, quem já passou pelos problemas que a gente passa na plataforma, para que essa pessoa com a experiência dela agregue ainda mais valor. Então, antes de fazer CBSP e HILT, que é só uma habilitação para você embarcar, tem diversos outros requerimentos que você tem que cumprir. Bom, a minha vida profissional mudou depois de que eu entendi o seguinte: o que o chefe quer é não ter problema. Exato. Ele quer que você seja uma pessoa que não leve Resolva problema para ele. Resolva os problemas, exatamente. Se você puder levar soluções, 10. Se você não puder levar nada, tá ótimo. É isso que ele quer. Né? E aí, mas isso tem que tomar cuidado com a interpretação disso. Não, eu tô falando a respeito de problema, nada de nenhum problema. Tipo, não é para você omitir os problemas. Não é para omitir. Isso. Para você não criá-los. É porque em segurança tem que tomar muito cuidado com isso, porque você encontra unidades, hoje em dia talvez já esteja até melhor, mas eu já trabalhei em unidades em que não se passa, não se comunica certas coisas que acontecem na operação, para justamente não levar problema ou para não ter, né, alguma consequência ruim. Deixa eu refazer minha fala aqui. Isso. Eu estou falando de experiência, a gente está falando da experiência, né? Isso. Então, quando você é a pessoa que não cria problemas, isso é bom para, né, o empregador. E aí a experiência é isso, né? Se você colocar um cara lá cru, o que não tem experiência naquela área, não, você está colocando um problema exatamente. a bordo.
Porque aí são duas coisas. Uma pessoa crua não tem experiência na função, porque muitas das coisas que você faz na plataforma, você consegue fazer no onshore. Até fiz aqui sim uma lista do que o técnico de segurança faz a bordo, para conseguir ter em mente mais ou menos o que é específico de quem está na plataforma. Então, basicamente, o que eu vejo como muito específico de quem está na plataforma são os sistemas e equipamentos de segurança. Então, tem vários, e mesmo assim, muitos dali você consegue fazer um paralelo com um onshore. Então, muitas das coisas que o técnico de segurança realmente faz a bordo, ele consegue fazer, por exemplo, numa base de apoio ou na base de uma empresa de navegação, porque são ações, são coisas de gestão de segurança e meio ambiente, auditorias, inspeções, isso tudo você consegue. Então, duas coisas. Uma é você não ter experiência nenhuma. Isso aí, aí sim é que eu acho praticamente impossível você conseguir uma vaga a bordo. E outra é você não ter experiência offshore. Então, eu acho que né, você tem que diferenciar essas coisas. De todas essas funções que a gente tem a bordo, a técnica de segurança, de repente, não é a mais fácil, mas é uma das mais fáceis de conseguir experiência onshore. Porque as coisas são muito semelhantes. Eu digo assim, qualquer indústria. Não só com empresas offshore. Exatamente. Siderurgia, metalurgia, exatamente. Né? Você vai lidar com problemas parecidos. E se você que é técnico de segurança, não tem experiência offshore, se você puder colocar, tem que saber colocar. Eu vejo muito isso também, tá, Stephanie? Exato, as pessoas não sabem escrever. E não sabem. As pessoas têm as coisas e não sabem. Mas sabe por quê? Mas você sabe por quê? Porque ela não sabe o que ela vai fazer offshore, ela não sabe o que ela vai precisar, o que ela vai ser demandada. Então, por isso que lá eu falo que você tem que conhecer, você tem que já pensar como se você estivesse lá para você escrever as suas funções. E você tem que saber o que o técnico de segurança faz a bordo. E aí eu digo, vai seguir a galera no LinkedIn, pergunta pra gente. Quando me pergunta, eu falo, ó, técnico de segurança, eles precisam disso, disso, disso. Então, o que você tem já na sua vida com isso? Exatamente. Não tem. Você vai correr atrás disso, se você não tiver também. Onshore. Exatamente. Ó, eu tenho um exemplo de um colega que ele veio a mim, é um case de sucesso, que ele trabalhava em poste, né? Negócio de energia elétrica, subindo nos postes e tal. Ele não tinha experiência nenhuma. Claro, a função não é técnico de segurança. Mas a função usava muito trabalho em altura a bordo. Então, eu ajudei ele a escrever no LinkedIn dele, no currículo, essa experiência que ele tinha de passar o dia em cima de poste, de escada, não sei o que, não sei o que lá, como uma larga experiência com trabalho em altura e comprometido com as regras de segurança e tal. Aquilo, bom, eu sei que ele conseguiu a vaga e eu imagino que tenha feito diferença se você comparar com outras pessoas que estavam iguais a ele, que não tinham nenhuma experiência, certo? Agora, o técnico de segurança, ele fiscaliza todos esses, eu falei de trabalho em altura, né? Ele fiscaliza toda essa área também de certificados, de capacitação da galera que está trabalhando e vai executar o trabalho. Então, ele precisa ter todos esses cursos também, certo? Quais os cursos a gente está falando? Isso. Então, para resgate em espaço confinado e resgate em altura, você tem espaço confinado NR35 e em altura 35 e NR33. Se eu não me engano, de confinado, que é o NR33, acima de 40 horas, para você ser essa pessoa que você está falando, de fazer o resgate e atuar liberando o PT, específica de entrada em espaço confinado. E para altura, a maioria das empresas pedem a NR35 acima de 12 horas para fazer, não só para fiscalizar equipamento, fazer controle dos equipamentos, inspecionar, mas para fazer os resgates. Assim, isso a gente já começa a falar do diferencial, né, galera? Isso. Assim, 33 e 35 hoje, eu acho que já entra no pacote básico do CBSP HILT. Isso, básico. Então, o MCIA, que é o de combate a incêndio. O MCIA, que é muitos, acho que não, de combate a incêndio não, de atendimento de voo. CASSI, que é o de combate a incêndio. Confundo sempre. CASSI, combate a incêndio, e MCIA para atendimento manobra de combate a incêndio em aeronave. Isso. Então, isso aí tem... maioria das unidades, o técnico de segurança vai atuar como parte da equipe, né, de ENCIA, que a gente fala,
ou, ou quando Na não, brigada de emergência, né, de incêndio. como o Também. HLO, né? Como o Sim, na parte do ALPH. ALPH. Então, o ENSIA, aí eu acho que já começa a ser um diferencial, né? Uhum. O Curso CASSI costuma ser pedido sempre. CASSI 33 e 35 o acaba que tem CASSI segurança. também, Sim, o CASSI para mim é novidade. CASSI Por sim. quê? Eu fiz Em uma... navio, Fala. em navio, a galera do combate a incêndio é 100% a galera da Marinha, né? Tanto de náutica quanto de máquina, em navio. Em plataforma eu trabalhei, mas não trabalhei como marinheiro, então não estou nem Hoje em lembrado. dia, a maioria das vagas, fiz até um apanhado assim, com as últimas 10, 15 vagas, 90% pede o CASSI já. 33, 35 CASSI. e CASSI. Então, 33, 35, CASSI, MCIA MC e é como um plus. E o MCIA CBSP é e o um HILT. plus. CBSP Isso. e UT. E, claro, o seu diploma de técnico de segurança. Ó, chegou Que é meu o amigo fundamental. João Sátilo, está na área também, é técnico de segurança, está tentando migrar. A gente vai falar disso também sobre a migração. Tendo esses cursos, o cara já consegue? Não consegue, não sei. Pode ser que ele consiga. Se Mas ele já tiver tem experiência, já onshore, em atividade na indústria do petróleo, fica muito mais fácil. saber colocar isso, gente. Isso, esse é a ponto-chave. Saber Trabalhar trabalhar isso no currículo e fazer as conexões que você falou. Como é que você sabe qual é a função? Ou, de repente, fazer um contato. Você viu uma vaga numa empresa e aí você vai lá e faz contato com quem é da área de segurança dessa empresa. Dá uma olhada no currículo dela no no LinkedIn, o que ela LinkedIn. já fez, quais os cursos que ela tem, quando ela entrou, se Não, ela tem lá descrito o que ela faz na empresa. não é vergonha você Não? copiar o que o cara escreveu lá, se você tem também, Sim, né? mas melhor do que copiar o que ele tem lá é você olhar o descritivo da vaga e usar as mesmas Escreveu palavras. Não exatamente. vai escrever NR35 se ele fala que quer alguém que é para fazer resgate em altura, em trabalho em Exatamente. altura. Você vai escrever que você é habilitado para fazer trabalho em altura. Você vai usar a mesma nomenclatura que a vaga usa, porque é isso que vai te fazer ser selecionado lá pelo programinha dos recrutadores. Isso é malandragem, né, cara? É É a malandragem. malandragem, é a boa malandragem. Você tá Exato. vendo que os caras têm lá, né? Por exemplo, eu sou marinheiro de convés, tenho 11 anos de experiência, estou empregado numa empresa top do mercado. Se você, marinheiro de convés, está desempregado, vai lá no meu LinkedIn, dá uma olhada como que eu descrevo meus trabalhos. Exato. Se você já fez algum deles, pega lá e descreve também. É só Exato. isso. Que aí você vai ter noção de que é importante para ocupar aquela vaga, aquele tipo de atividade. Você não está inventando. Se você também executou o mesmo trabalho, Sim, exato. você pode falar também. Às vezes Exato. você não sabe usar as palavras que o recrutador quer ouvir. E aí você faz essa pesquisa, esse network com outras pessoas da mesma função. Exatamente. Certo? Alguém falou alguma parada aqui? Não, vamos para frente. Aí você falou aí os cursos Plus, que inclusive eu fiz recentemente, né? O resgate em altura. Se o cara tiver um resgate em altura, que é diferente do trabalho em altura, tá, exato. Resgate curso de é mais horas. resgate em altura. E curso também eu fiz tem 2 embarques atrás, por aí. Curso de resgate em espaço confinado, Stefano. Não sei se você... Sim, foi o que eu falei. Acima de 40 horas, né? Um curso bem denso. o curso que envolve trabalho em altura, espaço confinado, tudo no mesmo curso ali. Isso. Também, para um técnico de segurança, faz Isso total plus diferença. Também. Faz. Principalmente para a hora de liberar a permissão de entrada e trabalho em espaço confinado, você precisa ter isso. Quando você e principalmente por causa dos resgates, né? Se você precisar trabalhar num resgate, você é a pessoa habilitada para fazer isso. Claro, e a gente está falando aqui do... Quem está falando? Peraí, eu ia emendar. O treinamento de resgate. Eu ia fazer um gancho. Não era disso que a gente falou antes. Do saber escrever, do saber colocar, né? E aí, alguns dos meus colegas, né, me fizeram lembrar que o técnico de segurança também, ele é o cara que vai falar nas reuniões. Isso. É o cara que vai, se tiver lá no inglês, vai funcionar como tradutor 90% das vezes. Vai falar em público pra caramba. Muito, treinamentos. Isso é uma parada que a galera ajudar no briefing de segurança. Fala muito. Eu falo pra caramba isso, porque a comunicação é uma das principais habilidades interpessoais que o técnico de segurança tem que ter, porque tem os treinamentos, tem os briefings de segurança, você tem que lidar bem com a pessoa, né? Quando você vai fazer as observações
de segurança, que você está vendo algum trabalho que não está sendo executado direito, você tem que ali comunicar, falar com aquela pessoa, então você tem que se comunicar bem, seja em inglês, seja em português. Então, comunicação, ao meu ver, é a principal soft skill, né? A habilidade É por interpessoal do isso que técnico de você está segurança. aqui, Stephanie. Você não está aqui à toa. Não, É tem para muito, gente. E aí você falar vê. isso. Aí você vê um monte de gente, e aí isso é uma coisa que eu falo muito lá no canal. Muita gente se preocupa muito com as capacidades técnicas, que são sim importantes, principalmente quando você não tem muita experiência, mas essas habilidades, você conseguir de alguma forma demonstrar essas habilidades interpessoais, também é diferencial, porque poucas pessoas se preocupam com isso e poucas pessoas sabem expressar ou demonstrar como que você o que você tem de habilidade interpessoal. E eu digo que uma coisa que fortalece muito também para você demonstrar habilidade interpessoal é quando você consegue ter referências sobre o seu trabalho. Mais uma vez, o networking sendo muito importante. Porque uma pessoa que dá referência sobre você, ela tem que confiar em você, ela tem que te conhecer minimamente. E ela é como se fosse um atestado de que o que você está dizendo ali realmente é verdade. Então, são as formas de você comprovar esses soft skills. E comunicação, como você disse, é o principal. Você está o tempo inteiro dando treinamento, fazendo intervenções, tendo que falar com as pessoas, melhor fazer assim, ou isso aqui não está feito certo corretamente, vamos ajustar esse tipo de coisa, fazendo observações preventivas de segurança. Técnico de segurança, de novo, hein? Técnico de segurança tem que ser PhD em approach. Exato. Ele tem que ser PhD em approach. A comunicação, né? Eu vejo você aqui falando muito bem, e aí eu tenho o meu amigo Bernard. Eu não faço ideia do conhecimento dele sobre técnico de segurança, né? Mas eu tenho certeza que ele é ótimo técnico de segurança, porque ele sabe chegar na peãozada, se comunica bem. Então, é o cara que consegue o que quer, né? Ele consegue convencer o cara a fazer tudo correto dentro né, por causa do approach. Por isso que eu falei, técnico de segurança tem que ser PhD em approach. Se você não tem essa habilidade, esse soft skill, né, trabalhe nisso se você quer ser um técnico de segurança offshore. Isso. Se você está pensando que jamais vai conseguir, então desista e procure outra coisa, porque tem que se comunicar bem. E aí, o curso, o papel, vale muito ali para o recrutador e tal. A primeira impressão é ali o seu currículo, né, o seu LinkedIn, aquela coisa não falada e tal. Mas quando ele te conhecer na entrevista, vai fazer diferença esse fato de você se comunicar bem ou não, porque imagina um cara tímido, um cara fechado, um cara que não fala bem, como é que esse cara vai falar vou jogar ele numa plataforma com 100 peões, 200 peões, esse cara vai ser engolido pela peãozada, porque a peãozada engole. Engole. Né? Engole, para colocar o ponto de vista dela e tal. E não estamos falando só de peão também, né? Os supervisores. Não, às vezes segurança mais quando barra, quando dá a canetada, quem vem perturbar é o chefe. Exato. Porque isso aqui e tal. Então tem que principalmente ter em produção, tipo, se você barra algum trabalho ou que por alguma condição insegura para alguma coisa que influencia na produção, né? Tipo, uma manutenção, precisa parar um equipamento porque precisa fazer uma manutenção e por isso você, de repente, vai, sei lá, parar um carro ali, vai diminuir a produção por causa disso, aí vem um monte de gente em cima. Eu já participei de uma investigação de um incidente um incidente grave, em que a pessoa foi parar para o hospital por mais de um mês, em que eles tinham que fazer uma manutenção no dry work, só que eles estavam em parada estava em downtime da sonda. E aí, para correr, ele fez o procedimento sem fazer as conferências, sem conferir os procedimentos de elétrica. Ele tomou um choque daquele que te explode, assim. E foi muito pior. Por quê? Porque ele estava se sentindo pressionado. Né? Estava se sentindo pressionado porque a sonda estava em downtime, querendo agilizar. Então, tem muito disso. Você tem muito de pressão dentro da indústria, né? Dentro da plataforma, dentro da sonda. Então, tem que conseguir, né, gerenciar bem essa pressão. E uma das ferramentas que vai te ajudar a manter todo mundo meio mais calmo é a conscientização. Você conseguir falar que, né, mostrar que é importante a questão de fazer o procedimento com segurança, que você tem muito mais a ganhar com isso do que se acontece, por exemplo, um acidente desse tipo. Então, realmente liderança e exemplo, né? Exato. Liderança e exemplo. Porque é isso, a empresa,
quando coloca peãozada a bordo, e aí até o técnico de segurança é um dos peões ali que estão a bordo, ela está colocando ali uma sopa de pessoas para gerar um equilíbrio, certo? Porque se ela colocar só aquela galera ponta de lança que vai com tudo, vai dar merda. Se ela colocar só aquela galera mais recuada, também vai dar merda. Também. Então tem que estar todo mundo ali sendo... o cliente de um lado cobrando, o técnico de segurança do outro lado, vendo se dá para fazer com segurança. Exato. O cara que quer fazer rápido, o cara que quer fazer devagar. E isso você falou, esse equilíbrio. É um ponto muito importante, porque muito técnico de segurança recém-formado ainda não tem não é malandragem, mas a experiência em si de ser ponderado. Porque tem coisas em segurança do trabalho que são o by the book, que às vezes você pode ponderar com outras situações ou arranjar outras formas de fazer para que o trabalho seja executado. Quem é recém-formado vai ali no by the book e é meio intransigente. E isso é muito ruim. Então, por isso também é importante a experiência, exato. Por isso a experiência. Eu já passei por isso, eu já fui essa pessoa. A gente... a experiência é isso, a experiência é isso, né? Aprender, e quando a gente aprende fica até mais fácil pra gente. Sim. Agora, a gente falou de saber falar, de saber se comunicar, e aí agora você está falando de saber ouvir também. Ponderar é isso, saber ouvir, e às vezes, quando a gente fala, o peão engole, às vezes o peão tem razão, né? E saber ouvir e filtrar e fazer esse equilíbrio. Marcelo está falando aí, eu sou técnico de segurança também. Valeu, Marcelo, um abraço. Então, aí eu falei aqui, um curso de oratória, de retórica, ajuda também no currículo? Muito, muito. Eu acho que ajuda porque só reforça essa sua habilidade de comunicação. Não as pessoas se preocupam muito com um certificado. Não é o certificado que vai dizer se você tem habilidade interpessoal ou não. Ainda mais porque esse tipo de habilidade interpessoal, a comunicação, você consegue ver numa entrevista, você consegue ver de outras formas. Então não facilmente é o certificado. Testada, né? Exato. Não é algo que você comprove por meio de certificado. Mas um certificado de um curso desse mostra que você está empenhado em trabalhar esse ponto na sua carreira. Exato. Mostra que você sabe o que você precisa trabalhar e que você está mirando nisso. Então, é importante sim o certificado de oratória. E eu até fiz um curso desse recentemente. Muito bom. Eu queria ter feito um curso aí que até meu amigo Matheus me indicou, mas acabou que eu não tive tempo, a vida corrida. O da Conquer, eu fiz esse. Então, queria ter feito. Gratuito, excelente. Pois Conquer. Chama eu aqui. Chama eu aqui que eu quero fazer. Eu me amarro nesse tema, comunicação. Aí eu já quero puxar aqui a sardinha para minha amiga Renata, que é PhD em comunicação e da Plataforma C. Instagram, galera, vai lá, @Plataforma C, para saber se comunicar, fazer os cursos da Plataforma C também. Ajuda muito. Legal, boa dica. Esse eu estou fazendo. Então, comunicação, retórica, saber falar. E é isso que você falou. Só de o cara mostrar que fez, já dá aquela... Já pro recrutador já mostra, pô, esse cara sabe o que eu preciso. Mesmo que ele não tenha aquilo no 100%, mas está caminhando para, né? Isso é importante também. Então, a galera que está vendo essa live ou esse vídeo no futuro, pega esses pontos e trabalha neles. Você não precisa ter 100% cada um deles. Exato. Né? Mas se você já mostrar que sabe o que precisa, já é diferencial. Né? Exato. Mostrar as habilidades que você precisa trabalhar, já é diferencial. Vai mostrar curso gratuito. Muito, muito, muito. No LinkedIn tá cheio. Tem LinkedIn, tem várias outras plataformas, Udemy, Harvard, tem vários. Harvard, exato, tem vários gratuitos. Muito interessantes e gratuitos. E isso que você está falando da questão de você mostrar que você sabe qual caminho você tem que seguir, mostra também que você está preparado no sentido de que você sabe, você se conhece, sabe o que falta em você e sabe o que a indústria quer. Então você já fez aquelas duas etapas que eu falo que é
você ter uma autoavaliação se, por exemplo, muita gente quer trabalhar embarcado, quando vai trabalhar embarcado pela primeira vez, pede arrego, porque não aguenta. Então, isso é algo que você tem que ver antes de entrar. Então, você tem que avaliar o seu perfil. Você está disposto a abdicar das coisas que é necessário abdicar para trabalhar embarcado, a pressão que é trabalhar embarcado, você tem que fazer essa avaliação antes. E quando você avalia a indústria, o mercado, qual é a função por exemplo, do TST offshore, você vai conseguir identificar, bom, eu tenho essas habilidades, tenho isso no meu currículo e eles precisam disso, a rotina é desse jeito, então eu vou focar em fazer os cursos que preencham os meus gaps, preencham as minhas lacunas. A respeito disso, eu tenho um exemplo muito bom. Foi quando eu consegui a minha primeira vaga offshore. Eu já contei isso em outros vídeos aqui. São tantos que eu nem sei mais qual foi. Que conhecendo a vaga e me conhecendo, eu consegui mostrar numa entrevista. Numa entrevista é muito mais fácil você falar, pelo menos para mim, né? Mais fácil você falar do que ali no papel, no currículo e tal. Também acho. Eu consegui mostrar que eu aguentava o batente mesmo sem ter nada na carteira. Foi o quê? Vaga de homem de área, né? Homem de área, a vaga, o cara precisa ser brabo. Trabalho pesado, 12 horas por dia, direto, né? É cansativo, é exaustivo. Eu tinha que mostrar para ela que eu aguentava um tipo de trabalho desse. E eu só tinha na minha carteira 8 anos de gerente de marketing e gerente de vendas. Eu trabalhava de terno e gravata, né? Então, e tipo, que diferença, né? Tipo, era o que eu tinha. Era o que eu tinha. Poderiam assumir que por você ser pelo perfil gerencial ou perfil mais de marketing, né, mais comunicativo, você não aguentaria um trabalho mais braçal, né? Aí eu tive que colocar na entrevista o quê? Os trabalhos extracurriculares, que eu já fazia mesmo, né? Sim. E eu trabalhava carregando caixa de som, montagem que trabalhei com equipe de som, trabalhava em obra, né, virando laje, carregando tijolo e cimento e tal. E ali, conforme a entrevistadora foi me deixando falar, eu fui conseguindo mostrar que era brabo. Mas por que você conseguiu fazer isso? Porque eu conhecia a vaga. Isso, exato. Você conhecia a vaga. Você conhecia o dia a dia daquela função no lugar onde você queria ocupar. Isso é muito importante. É sobre colocar o que você tem, aplicar para aquela vaga, mesmo sem ter nada a ver. Exato. Mas você só consegue fazer isso conhecendo a vaga.